Qual que é a diferença do introvertido para o extrovertido? Como eu disse bem uma vez, o introvertido geralmente ele é uma pessoa bem reflexiva, ele é uma pessoa que ele se sente bem consigo mesmo, ou seja, ele se sente bem com a solitude dele. Ele não precisa estar no meio de multidões para se sentir bem, pois ele se sente bem com a sua própria companhia, ao contrário do extrovertido, que para ele se sentir bem, ele precisa estar rodeado de pessoas, rodeado geralmente de amigos, porque senão ele não se sente bem. É como uma frase que eu costumo dizer: o introvertido, ele muitas vezes ele se sente solitário no meio das multidões, mas ele se sente preenchido consigo mesmo quando ele está sozinho. Por quê? Porque ele se sente bem com a sua própria presença. É por isso que nós temos que aprender a sermos satisfeitos com a nossa própria companhia. O extrovertido ele costuma sofrer mais do que o introvertido. Por quê? Porque geralmente, como ele necessita muito de pessoas ao lado dele, né, a todo momento, então chega um momento que todos nós sabemos que todos os seres humanos eles são falhos, chega um momento que essas pessoas, elas falham com essa pessoa. Aí o que acontece? Vem a frustração, vem a decepção, vem a desilusão. Por isso que os extrovertidos, na sua grande maioria, eles sofrem muito. Geralmente um introvertido ele pode ser tímido, mas nem todo tímido é introvertido, aliás, ao contrário, né? Eu falei que é o contrário. Muitas vezes uma pessoa ela é tímida, né? Ela é tímida. Não necessariamente essa pessoa ela seja introvertida, né? Eu posso ser tímido, mas não, aliás, eu posso ser tímido e não ser introvertido. Não entendi nada, né? Nem eu. Mas você entendeu, né, o que eu quis dizer? Por exemplo, eu, Vinícius, eu sou uma pessoa introvertida. Muitos olham para mim e pensam que eu sou tímido. Eu não sou tímido, eu sou introvertido. Eu sou reservado, mas eu converso com qualquer pessoa. Se tiver que falar em público, eu falo. Entendeu por quê? Porque eu sou introvertido. Geralmente o tímido, geralmente ele não é introvertido. Geralmente tem muitos tímidos que não são introvertidos. Geralmente ele é tímido mesmo. Geralmente o cara tem vergonha de falar em público, tem vergonha de perguntar para uma pessoa: qual o nome dessa rua? Onde mora fulano de tal? Ele tem vergonha. Então ele é uma pessoa muito tímida, né? Então necessariamente não quer dizer que uma pessoa introvertida ela seja tímida, entendeu? Porque as pessoas elas confundem, elas fazem essa confusão. Pessoas extrovertidas geralmente elas se sentem bem somente aonde elas são rodeadas de pessoas, né? E quando elas estão sozinhas, elas sentem solidão, uma coisa que o introvertido ele não sente quando ele está só. Por quê? Porque ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de ser uma pessoa reflexiva, ele gosta de pensar. Ele é geralmente uma pessoa introvertida, uma pessoa que ela é introvertida, ela é muito profunda, né? Um introspectivo ele é muito profundo, né? Muitas vezes ele se perde até mesmo nos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque ele reflete muito, ele pensa muito, ele é uma pessoa muito centrada. E geralmente não, o extrovertido, se ele ficar sozinho, pelo menos 3 horas, 2 horas, ele fica doido. Ele fica doido para ficar perto de pessoas. Por quê? Porque ele se sente bem só perto de pessoas. O que é a qualidade de um não é a qualidade de outro. O que é a qualidade do outro não é a qualidade daquele outro lá. Então, assim, são qualidades distintas. Porém, como eu disse, eu vejo mais assim, eu vejo como se o introvertido ele tivesse essa vantagem. Não é só porque eu sou introvertido que eu estou falando isso, mas porque se você for ver a maioria dos psicólogos, a maioria dos psicanalistas, geralmente eles são pessoas mais solitárias. Geralmente eles são pessoas introvertidas. Por quê? Porque na verdade são pessoas, como eu acabei de dizer, são pessoas que se perdem em seus próprios pensamentos, são pessoas profundas, são pessoas criativas, porque são pessoas que pensam mais. Quando eu estou rodeado de pessoas, quando eu tenho pessoas que me entretem ali, né, que me entretem, elas tiram esse foco, essa profundidade, essa introspecção. Então deixo esse entendimento aí, que você possa pesquisar e se aprofundar mais a respeito desse assunto.